Vereador Júlio César, presidente dessa casa, a toda a população que nos vê, nos ouve, tanto aqui do plenário como da sua casa. Eu volto a reafirmar, nosso presidente. Acompanhei a sua entrevista na rádio hoje, vi a sensatez nas suas falas e a importância que tem da união política e o esforço para que a sociedade venha a ser atendida em todas as suas demandas. Eu volto a afirmar nessa tribuna, se eu tenho um lado, se alguém, pela forma que eu faço política, da forma que eu uso a tribuna, eu uso as minhas redes sociais, para me comunicar com a população, alguém tem alguma dúvida, tem toda a liberdade de me procurar a hora que quiser para tirar qualquer que seja dúvida. Seria muito insano da minha parte vir aqui e ficar ventilando qualquer dúvida ou criar qualquer tipo de suspeita na mente da população referente a qualquer vereador dessa casa. Não quero aqui defender nenhum dos vereadores, acredito que cada um é autossuficiente para falar por si e pelo seu mandato. Mas seria muito leviano da minha parte eu querer criar uma falsa expectativa na mente da população que tem algum vereador que leva vantagem ou qualquer outro tipo de coisa e não afirmar ou dar nomes e tentar taxar como se todos os vereadores tivessem tendo a mesma postura. Eu falo pelo meu mandato e pelas pessoas que em mim confiaram e me colocaram aqui. O meu lado, se eu tenho um lado, é o lado da população. Eu não tenho que tomar partido, ficar em cima nem de muro de prefeito e nem muro de empresa nenhuma nessa cidade. Pelo contrário, eu acho até vergonhoso se alguém toma posição ou de um lado, seja ele do lado do executivo ou de lado de qualquer empresa que for. Eu acho extremamente vergonhoso uma pessoa tomar postura, seja qual for o lado que queira defender. Falando-se de contrato, o contrato previa, né, veículos novos, veículos que se trocasse toda a frota. Lamentavelmente, quando se passou pelo período de licitação, o prefeito tem vindo a público constantemente falando que existe uma máfia do transporte que não deixa com que a licitação prospere. E eu estou quase querendo acreditar que é isso mesmo. Eu vou ter essa confirmação quando acontecer essa licitação dia 7 agora de março e realmente não prosperar essa licitação. Porque é fácil vir falar que é o político o culpado do transtorno do transporte público em São Carlos, enquanto muitos engravatados ficam por trás dos bastidores, tramando tudo que acontece. Criando um caos para depois, né, através dessa dificuldade, vender uma facilidade. E é isso que acontece. É isso que está acontecendo e a população não chega a isso para a população. É fácil falar que é culpa do presidente da Câmara, é fácil falar que é culpa de qualquer comissão dentro da Câmara, dos vereadores, é fácil falar que é culpa do vereador, do prefeito, do seu secretariado. É muito fácil. A própria justiça é fácil apontar. Agora, quando o verdadeiro culpado sequer aparece na mídia, ou pelo contrário, muitas vezes ele detém a mídia. Então, é fácil ficar provocando, querendo chamar os vereadores para briga, insinuando que eles são mortos, são calados, são qualquer tipo de outra coisa, menos representantes do povo. Mas por que essas pessoas que ficam criando essas dificuldades, não deixam que prospere? Porque muitos já detêm o transporte no Brasil inteiro. É 2, 3 empresas, ou um pouco mais que isso, que detêm o transporte público no país. E através desse monopólio ele controla as empresas e as cidades que tal grupo ou tal grupo vai poder assumir ou não. E pouco se importando com a população. Aí vai lá com a imprensa, com um grupo de pessoas, mostrar, fazer aquele sensacionalismo, coitadinho da população, a criança no colo, coitadinho do povo sem ônibus para ir trabalhar, e muitos perdendo emprego, quanta hipocrisia. Nesse contrato emergencial que foi o mandato do prefeito anterior teve que fazer, eu suponho, acredito que está constando naquele contrato, que a frota fosse melhor do que vamos citar o nome, a empresa Atenas que estava antes desse contrato emergencial da Suzantor. Eu suponho que no contrato se previa ter ônibus novos. Assim como o transporte, né, alternativo que nós estamos discutindo nessa casa. Transporte alternativo. Quando se fala de táxi,
ou seja, Uber ou qualquer outro tipo de meio de transporte alternativo, existe uma regulamentação que prevê um ano mínimo de fabricação, uma data mínima de fabricação para que esse transporte não seja um transporte precário, um ônibus todo cair no pedaço que vem assumir o transporte na cidade. Eu vou estar pedindo, no momento oportuno, para que minha assessoria faça um requerimento e para que nós tenhamos o emplacamento de todos os ônibus com os seus respectivos anos de fabricação. E de todos os ônibus que estavam atuando nesses últimos anos, colocar os últimos 10 anos, né, da última empresa e um ano e meio quase dessa última empresa, para ver se esse contrato estava sendo cumprido também pela essa atual empresa, que sofreu essa atual intervenção. Porque agora é fácil vir nos meios de comunicação e falar que a empresa está caindo nos pedaços, quando que há um ano atrás eu não via as pessoas que defendiam a manutenção desse contrato emergencial alegar. Pelo contrário, eu vi que essa empresa era uma empresa que salvaria a pátria, salvaria a população de São Carlos, que a empresa Suzano Tours seria o melhor dos melhores que tinha para ficar de forma emergencial em São Carlos. E não é o que nós estamos assistindo. Eu quero acreditar que os ônibus que estão aí, todos são ano de 2017, modelo 2018. Eu quero acreditar que esses ônibus que estão percorrendo a nossa cidade são realmente ônibus que estão cumprindo o contrato. Porque não é possível. De 104 ônibus que tenha no contrato previsto, não tem 60 circulando, mais de 20 que está sendo ventilado na mídia que está quebrado. E os outros, cadê? Realmente aquela denúncia que o atual interventor falou que sumiram nas madrugadas antes do dia que eles falaram que ia paralisar, realmente sumiu com esses ônibus aqui? Cadê essa pessoa que está cuidando do transporte em São Carlos hoje em nome da prefeitura? Para que venha completar a quantidade de ônibus, enquanto não se tenha definitivamente essa questão da licitação oficializada. Por que eles não pegam esses 2 milhões que nós aprovamos aqui? Acredito que pela própria entrevista do prefeito municipal na imprensa, não foi utilizado ainda esse dinheiro. Então por que não se contrate novos ônibus e coloca a quantidade de linha necessária para atender a população? Senhor prefeito, até quando a população vai ter que ficar padecendo? Eu sei que a população não tem nada a ver com a briga do executivo, muito menos com a briga e o interesse desses empresários em assumir o transporte. Interessante, né? Questão do transporte, por se falar que é algo que não é rentável, o porquê de tanta briga, né? Para querer assumir o transporte da nossa cidade. Então, fica aqui a minha indignação e a sugestão para que o prefeito, porque eu acredito, pelos noticiários que nós observamos na cidade, com certeza eu não sou vidente, mas com certeza essa licitação alguém vai arrumar alguma carta para impugnar. Quero saber se o prefeito com a sua equipe já está com um plano B que dizia que tinha, né? Segundo Ademir, o plano B era a intervenção. Se tem um plano B, caso não prospere essa questão da licitação, você já tem um novo plano emergencial para que o transporte não venha ser interrompido e a população mais uma vez venha padecer com a interrupção do transporte em nossa cidade. Segundo a minha interrogação para o próprio secretário, atual secretário de Transporte, Ademir de Souza, e na audiência que houve aqui nessa casa do quadrimestre para o secretário Mário Antunes, que é o secretário da Fazenda, ele assumiu e reafirmou a fala do Ademir que o transporte de São Carlos, ele vive no superávit, ou seja, ele é rentável. Se é rentável, o porquê deixou faltar o combustível, o porquê não tem dinheiro para pagar, o porquê não pagar a tempo a conta de luz. Se o cara que assumiu a intervenção se demonstrava e foi ventilado na mídia que era uma pessoa tão competente. Se é boicote de algumas pessoas que estão lá dentro, que atuavam na empresa anterior, que venha a público e fale. Se é algum boicote, assim como eles falaram que teve um boicote, que sumiram com todas as peças, porque a falta de manutenção nos ônibus
segundo o interventor e o próprio Ademir, é porque... 30 segundos para concluir. Com as peças, enfiaram ferro na ignição. Então que venha público e fale, não deixe a população sem resposta. Espero que a população não venha ser interrompida o seu transporte no próximo dia 7 de março. Que a prefeitura não deixe a desejar sobre esse tema.